Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gustavo Live e hoje eu vim falar um pouco sobre esse apartamento de 120 metros em Perdizes, São Paulo, que a gente acabou de reformar. É um apartamento que ele já tinha sido reformado e a gente veio aqui justamente para fazer uma ambientação, criar uma decoração com painéis, mobiliários e aqui o que é muito legal é que a gente desenhou quase todos os móveis. Tudo foi pensado e desenhado pelo meu escritório. E nesse apartamento, como a gente está usando uma paleta de cinzas, eu queria trazer o aconchego com algum elemento. E aí que surgiu a ideia de usar o painel de madeira, que é um pau-ferro, uma madeira brasileira, e ela é bem assim forte em termos estéticos. E com isso ela traz esse aconchego e aquece esse cinza que compõe todo o apartamento. E o mais importante aqui é que durante a obra a gente queria trazer diferentes cenários de iluminação para esse cliente, mas a gente não queria fazer forro de gesso porque ia ser um ponto muito grande do orçamento e a gente não podia colocar esse gesso, então a gente pensou em soluções mais econômicas que trouxessem a mesma solução de luz indireta, então a gente criou esses detalhes de iluminação nas vigas, se apropriando desse elemento estrutural. E também na área da sala a gente quis trazer esses círculos que eles aproveitam os pontos existentes de iluminação, que já tinham no apartamento, mas a gente consegue ter uma distribuição de luz muito pontual e diferente. Um ponto importante desse apartamento é que, como ele já tinha sido reformado, essa cozinha azul já existia. Então o nosso desafio foi criar um apartamento integrado, ou seja, uma sala integrada com essa cozinha, que trouxesse essa conexão com esse azul. Então, o que a gente fez? O cliente tinha uma obra de arte, que era num tom vinho, que também seria utilizado aqui no apartamento. E aí a gente pensou, puxa, que cor que a gente pode trabalhar, né? E aí que surgiu a ideia de usar elementos no tom bordô. Então, vários elementos aqui do projeto a gente tem esse detalhe. Então, ao mesmo tempo que a gente está usando essa madeira de pau-ferro, a gente está usando também esse mármore, que é um mármore Bordeaux, Napoleão Bordeaux, é um mármore vermelho, super raro e é uma coisa assim deslumbrante, porque é uma joia de material. Aqui, esse bar foi pensado como uma premissa do projeto, era o elemento principal que o cliente mais queria no projeto. Então, o que a gente fez? A gente pontuou trazendo essa pedra, que é uma pedra exótica chamada Napoleão Bordeaux, que ela tem um tom avermelhado. E aí, o que aconteceu? A gente queria fazer uma caixa de bebidas, em muitos outros projetos a gente já fez, também no mesmo acabamento de pedra. Aqui, essa ideia surgiu também pelo custo, porque para a gente fazer uma cuba montada em pedra sairia muito mais caro. E aí o que eu decidi fazer? Criar essa caixa de marcenaria, que foi pintada em laca vermelha, que traz um contraste entre o vermelho do mármore e o vermelho da laca, e se conecta com outros pontos dessa laca que estão no apartamento, como a mesa de jantar e a poltrona. E também tem uma mesa lateral ao lado do sofá, que também tem esse elemento. Além do bar, que era muito importante para o cliente, que ele queria ter cervejeira, adega e também um espaço para fazer os drinks, todo o apartamento foi pensado para receber bem os amigos, porque esse cliente adora receber os amigos em casa. Então, a gente pensou, né, no design dessa mesa, bem confortável, ela é uma mesa enorme, de 1,80 por 1,80, cabe 8 pessoas muito confortavelmente, e como a mesa é muito grande, a gente desenhou esse prato giratório para que ele possa colocar as refeições aqui e poder fazer um jantar super confortável, montar uma mesa bonita. E aqui a gente pensou justamente numa iluminação também que fosse com muito design. E aqui a gente trouxe um arranjo também no azul, trazendo sempre esse contraste de conexão da cozinha com o espaço da sala. Além da mesa de jantar, o cliente também já tinha essas cadeiras. É uma cadeira super clássica que chama HW, é de um designer famoso. O que a gente fez? Ele só tinha 6 cadeiras, a gente comprou mais 2 online. E aí eu mandei ebanizar, que é esse processo de deixar a madeira preta. A gente mandou ebanizar todas, então você não sabe mais qual que são as antigas e quais são as novas. E todos os estofados foram reestofados para trazer uma espuma nova, de qualidade, e os tecidos também. E você pode notar que o tecido é um cinza que tem um leve azulado, também se conectando com todo o contexto do apartamento. Como eu falei, muitos dos móveis foram desenhados pelo escritório. Esse daqui, por exemplo, é uma poltrona que a gente criou, baseada num sofá que eu vi em Milão. E a base dele é feita na mesma laca da mesa de jantar. A gente tem esse veludo que é super gostoso. E aqui em cima, lembra que eu falei que todo o apartamento foi pensado para receber bem os amigos? Então aqui tem um tampo de laca que você pode apoiar um copo,
ter algum objeto e realmente forma uma conversa com o restante do apartamento, com os sofás ou com a sala de jantar. Além da poltrona, todas essas mesas de centro foram desenhadas pelo escritório. Essa daqui é uma mesa que a gente está fazendo no escritório, até em breve estará à venda. Ela se chama Bottle. Ela é uma mesa toda pintada em laca. Foi um grande desafio para desenvolver ela, mas ela ficou impecável. É um desenho que a gente já tem no escritório há mais de 5 anos e a gente nunca conseguiu executar com um profissional que realmente conseguisse trazer realmente a essência do móvel, que era o que a gente queria. E dessa vez ficou impecavelmente perfeito. Além disso, a gente também fez essa mesa circular. E é justamente esse panorama geral, onde a gente tem os círculos de luz, os círculos das mesas, criando esse espaço super agradável para receber bastante gente. Como eu falei para vocês, o cliente gosta muito de receber. Então aqui você tem o sofá super agradável, também foi desenhado por nós. Ele é um sofá bem profundo, que ele funciona tão bem, porque ele é firme para receber e conversar, como um living, e ótimo também para se jogar, para assistir um filme e maratonar uma série na TV. E você pode notar também que no sofá a gente trouxe um tom neutro que contrasta com o tom da parede e ao mesmo tempo a gente traz essas amarrações de cores, tanto nas almofadas no bordô quanto na almofada azul, que sempre fazendo essa ligação da cozinha com a área da sala, com a mesinha. São vários pontos, né, que fazem toda a diferença no projeto. Originalmente a gente só tinha 2 trilhos de spots aqui e eu queria trazer diferentes cenários para esse cliente. Então, à noite, pelo menos eu, na minha casa, eu gosto de ter só uma luz indireta. Aí se eu vou receber alguém, eu ligo uma outra luminária. Então aqui foi justamente isso. A gente criou esses perfis metálicos para fazer como se fosse uma sanca, porque a gente não usou gesso, como eu falei para vocês, porque isso encareceria bastante a obra. E aí a gente trouxe essa solução, porque eu queria esse tipo de iluminação, mas dentro do budget que a gente tinha para investir, né, no apartamento. A gente também criou esses círculos de iluminação, que aproveitam os pontos de luz que antes eram trilhos de spot, que são péssimas soluções quando a gente está pensando em assistir TV, porque o spot fica na cara, ele dá ofuscamento. Então aqui a gente pensou justamente em ter esses estilos diferentes e eu queria trazer pontuações de LED também, né? Então justamente esse circular, ele tem alguns spots onde eu pontuo no quadro, eu pontuo na mesa de centro, criando essa iluminação cênica, né? Falei para vocês, a gente desenhou esse sofá e como a gente fez o desenho dele, as medidas que a gente queria, eu também fiz o desenho dessa mesa lateral, que ao mesmo tempo ela amarra com os outros elementos. Vocês podem notar que a gente tem o mesmo acabamento da mesa de centro, que é um preto ebanizado, e o tampo é na mesma laca que a gente tem tanto na poltrona, quanto na mesa de jantar e quanto na caixa do bar. Então tudo é muito amarrado. E a almofada, né, no azul, próximo disso. E aqui ficou um espaço confortável para você ter um vaso, uns livros, um cinzeiro, um objeto de decoração, justamente para colocar também os controles remotos da TV, do soundbar. Eu achei que ficou muito confortável, realmente, e ele tem a mesma proporção do sofá. Além de desenhar boa parte do mobiliário do apartamento, eu também quis trazer algumas peças de design autoral. Essa daqui é uma poltrona do Sérgio Rodrigues, que a gente também fez no acabamento ebanizado, e ela é muito confortável, apesar de ela ser de madeira. E com isso, a gente consegue ter mais ou menos 8 lugares, e aí ficou muito bacana, porque a gente consegue receber tanto no living quanto na sala de jantar. E aí aqui a gente tem uma mesinha de apoio de metal, ficou super confortável, super agradável aqui. E essa poltrona é um ícone do design nacional, né? Então vale super a pena. Bom, gente, isso daqui é um pouquinho do apartamento que a gente fez, pensado, né, em cada ponto. Eu sempre gosto de falar sobre cada uma das coisas que a gente pensou, porque são coisas que às vezes na foto não ficam claras, mas é um projeto que foi feito com muito carinho, com detalhe, pensado, cada detalhe foi muito bem pensado para trazer tudo aquilo que o cliente queria. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!